Fala galera, estamos de volta no podcast, hoje com meu mestre, o Crespo. Essa figura, lenda, hoje a gente estava, para mim uma lenda da engenharia de software, a gente estava conversando antes no almoço e fazia 13 anos que eu não encontrava ele. E a gente tem algumas histórias aí para contar de engenharia de software, coisas de mais de 20 anos. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, a gente vai falar do futuro do programador, vai falar de IA, vai falar de orientação a objetos, vai falar de design patterns. Num primeiro momento, eu tenho que falar quem é o Crespo para mim, né? Para mim é uma honra ter ele aqui, porque apesar do cara ser um doutor, né, para mim ele é o meu mestre, né? Porque a palavra mestre não no sentido acadêmico, né, mas ela tem um sentido, né, de muito carinho, né? A figura que nos guiou em vários momentos da nossa carreira, né? Foi o professor mais desafiador que eu tive até hoje, né? Que mais tira da zona de conforto, né? E nos desafia a criar coisas diferentes, únicas, né? E há mais de 20 anos atrás ele estava me apresentando, em 2004, né? Exatamente há 20 anos atrás, ele estava em sala de aula me apresentando assuntos como design patterns, orientação a objetos, programação orientada a aspectos, métodos ágeis, frameworks, web services, né? Foi o meu professor de engenharia de software, foi o meu orientador de TCC, e também foi o cara que não me deixou fazer uma M em algum momento importante da minha vida, né? Que era um momento que eu depois vou contar, né? Vou contar agora, né? Que eu ia ir fazer um mestrado em administração. Ele falou, não, vem pro mestrado em engenharia de software. Ia jogar todo o talento fora, nem pensar. E o Crespo, para mim, ele era um professor como é o Bernardinho do vôlei. Ele sempre exigia muito, né? E é uma exigência que para mim era muito positiva, né? Que o trabalho ele tem que ser algo único, tem que ser algo distinto, tem que ser algo genuíno, ele tem que propor algo diferente, né? Isso sempre fazia a gente sair da zona de conforto como aluno, né? E eu considero isso muito positivo. Então, se a gente tem, né, quem me conhece, né, tem trabalhos ali criados, que depois eu vou falar mais como o livro de PHP, com orientação a objetos, o próprio framework, né? Tudo isso aí provavelmente não seria possível se num determinado momento da nossa trajetória não tivesse o mestre, né? O mestre para nos guiar, para nos desafiar, para nos fazer pesquisar coisas que em determinado momento outros não estavam pesquisando, né? Então tem muito de pioneirismo, né? De trazer para a nossa realidade coisas que depois, ok, seriam mainstream, mas naquele momento ainda... Naquele momento era a crista da onda, né? Ou seja, tinha muito pouca coisa, muita gente pesquisando o tema. Então, quando eu terminei a graduação, né, a gente fez um trabalho de conclusão bem bacana, né? Bem desafiador. Eu estava fazendo sistemas e eu pensei, vou me aventurar na área da administração, porque eu vou entrar ali na área de sistemas e ERP, vou juntar tecnologia com o mundo dos negócios. E naquela época o Crespo estava orientando, estava na coordenação do curso de mestrado, falou, não, vem para engenharia de software, né? Tu já fez um trabalho de conclusão na área da engenharia de software. E aí a gente fez um trabalho bem bacana, que depois a gente vai citar, né? Mas vamos deixar isso por último, né? Que é algo que ainda, até hoje, é algo que dá para se chamar de inovador, né? 20 anos depois. Mas o que eu queria falar, e acho importante, que em 2004, né, tu estava falando em sala de aula de design patterns, de frameworks, de programação orientada a aspectos, de web services, de composição de web services, de web semântica, né? Eu lembro que numa faculdade que a gente via disciplinas como análise de sistemas, modelagem, programação, direito, até marketing, a tua disciplina foi a mais, não só desafiadora, mas mais apaixonante. Foi aquela que eu senti, eu estou no lugar certo, é isso que eu quero. Ele fez muitas coisas fazerem sentido, né? Na época, ter disciplina de engenharia de software num currículo já era uma coisa diferente, né? Hoje, engenharia de software é uma área grande, né? Tem graduações inteiras nela, né? O que te levou para a engenharia de software, Crespo? O que te fez, né, naquele momento, há mais de 20 anos atrás, né, já estar pesquisando assuntos da crista da onda nessa área, que hoje é uma área muito forte, né? Uhum. Bom, o que e esses insights, de onde eles vieram, né? O que me levou para a engenharia de software, né? Foi justamente a possibilidade de você trabalhar mais o racional, né? A abstração de como desenvolver sistemas, né? Porque a gente estava, naquela época, a gente estava num entrefluxo
né, entre algumas linguagens, né, e os grandes problemas que existiam da construção de software, né? Eu me lembro que existia a tal da carreira do analista de sistemas, que hoje não existe mais, né? E como eu tinha voltado ao doutorado, né, e tive a oportunidade de fazer isso num excelente programa da PUC-Rio, né, algumas temáticas na crista da onda ainda estavam muito frescas para mim, e eu pensei assim, disse, poxa, por que não levar isso para dentro da graduação, né? O que me impede de fazer isso? E aí comecei a adicionar esses conteúdos, né, justamente dentro da disciplina de engenharia de software, né? Encontrei algumas pessoas interessadas, entre elas foi o Pablo, né? E com isso ele pôde perceber que toda essa sopa de letrinhas que ele falou, tudo tem um relacionamento, né? Frameworks, padrões de projeto, orientação a objeto, né? Web service, né? E com isso a gente começou a pensar, poxa, como é que a gente consegue usar tudo isso em prol de quem está desenvolvendo sistemas? E aí justamente entrou o TCC dele, que foi inovador na época, o trabalho de mestrado dele está aqui, né, que hoje seria um excelente trabalho de doutorado, não de mestrado. É verdade que eu queimei um tema de doutorado no mestrado, mas, né, arrumei alguém, né, que tinha essa capacidade de fazer isso, né, e isso foi realmente assim, um ponto fora da curva dentro da minha proposta de ensinar engenharia de software, né, já há alguns anos atrás. Não era comum ter na graduação esses assuntos na época, né? A gente teve um privilégio de estar abordando isso como aluno de graduação bem antes que outras graduações do Brasil. Exatamente, até, né? Porque não existia isso, né? Na própria universidade onde você cursou, foi a primeira vez que esse assunto foi visto. Depois foi criada uma disciplina de arquitetura de software. Então eu tive sorte. Estava no lugar certo. Sorte ou azar, né? Mas estava no lugar certo, na hora certa, né? Com o professor certo. E a gente começou a trabalhar isso, né? De uma forma, de um nível um pouco mais tranquilo, e depois a gente foi baixando o nível, né? Tanto que saiu um trabalho de conclusão, uma dissertação de mestrado com isso aí. Então a pergunta que eu tinha, que tu já respondeu, então tu tinha noção de que o que tu estava ensinando era diferente, né? Fora da caixa, para a proposta de uma graduação, era antes do tempo, né? Sim, tinha, né? Mas ao mesmo tempo eu tinha aquele receio de saber se o passe não estava muito além do comprimento das pernas, né? Pelo visto não, né? Consegui, né, com o Pablo, que 2 trabalhos com excelente qualidade fossem feitos, né? E o Pablo deu continuidade nisso durante a carreira acadêmica dele até hoje, né? Então, eu percebo que realmente foi o momento certo, na hora certa, né? Esse grau de inovação, né, em termos de propostas de ensino de engenharia de software lá há 20 anos atrás, né? Que é a questão de tu como professor, né, se propõe a fazer algo além do feijão com arroz, né? Porque o feijão com arroz todo mundo já faz, que é ensinar um formato, algo pré-formatado, né? Então, de certa maneira, tu se desafiou e os alunos que conseguiram entender essa mensagem conseguiram acolher bem, né? E tu via na época, né, porque eu não tinha uma ideia muito formatada de como eram, né? Mas a gente leu muito artigo importante, né, de excelentes congressos, de excelentes eventos, é verdade, né? verdade. E isso era assunto assim de altos pesquisadores da Europa, dos Estados Unidos, né, da temática, que estava lá dentro da sala de aula, né? E a gente discutia esse tipo de coisa, né? A gente olhava nas minúcias, né, do artigo, e isso possibilitava que a gente começasse a enxergar depois da curva, né, fora daquela caixa que todo mundo ensinava, né, do padrãozinho de engenharia de software, né? Eu acho que isso foi o grande desafio, né, Pablo, e o grande risco, digamos assim, né? Eu lembro que pro Crespo, assim, não, esses artiguinhos aqui do Brasil, não, vamos ver os artigos lá do I3E, da OPSLA, que é o grande evento de orientação a objetos. Sim. Então a gente estava lendo artigos direto na fonte, né, do Fowler, Sim, das pessoas que eram referência dos livros. Referência dos livros. A Gangue dos Quatro, né? Então, fazia a gente beber direto da fonte, né, a informação. E isso é um diferencial, né? É verdade, né, isso fazia que a cabeça começasse a trabalhar, né, e a gente até se questionasse o que a gente tinha de ferramental, né, podia cobrir essas temáticas, né? Porque eram muitas ideias e pouca ferramenta. Essa que é a verdade. É verdade. A gente estava num tempo que recém tinha os primeiros microcomputadores, né? Vamos dizer assim, daquele laboratório, né? Mas as ideias eram muito além do equipamento que a gente tinha. Naquela época tinha muito espaço para criar ferramentas que ainda não existiam, né? Verdade. E hoje em dia tem ferramenta para quase tudo já, né? E aí eu acho que o Paulo começou a pensar em virar escritor, né?
Então, é verdade. Ali no início dos anos 2000, eu me enveredei por essa área porque eu comecei em alguns projetos a perceber que não havia livros sobre algumas temáticas, né? Eu já tinha escrito um livro tímido no início dos anos 2000, né, sobre PHP GTK, que é como fazer aplicações desktops em PHP. Antes eu vou fazer uma parte aqui, né, que eu me cansei de dizer para ele fazer em Java, e ele não e o Pablo, não, PHP, joguei a toalha e desisti. Ele estava certo, eu estava errado. Olha só. Então, lá em 2007, quem está acompanhando aqui conhece o nosso trabalho, né? Teve o livro PHP, Programando com Orientação a Objetos, que é um livro que na época não tinha livros que abordavam a orientação a objetos com complexidade e o assunto padrões de projeto. Esse livro fez muito sucesso. E ele vendeu mais de 30 mil unidades. Então, todos esses 30 mil que compraram, né, fica um agradecimento também pelo Crespo por esses assuntos. Esses assuntos ali que são abordados no livro, eles nasceram, né, muito da nossa proposta acadêmica, né? E além dos 30 mil que venderam, deve ter uns 300 mil pirateados. Então tem muita gente que foi influenciada por ti. Fora os outros 300 que tiraram cópia. Que tiraram cópia no Xerox. Então eu queria dizer que esses insights que vieram de sala de aula, né, viraram trabalho, o trabalho virou conhecimento, né, que foi impresso na forma de um livro, e esse fato curioso é verdade, né? Lá no Unicinos o Crespo dizia, não, tu tem que fazer isso em Java. Eu dizia, não, eu vou te provar que dá para fazer em PHP. Eu ia lá e fazia e tá bom. Né? É bem assim. E eu cansei ele desistiu, né? Depois joguei a toalha, tá bom, PHP. Tu lembra disso, né? Lembro. Tinha a noção que esse trabalho de sala de aula ele podia tomar uma abrangência tão grande fora do mundo acadêmico? Não tinha. Eu comecei a ter essa noção depois que você começou a publicar esse livro aqui. Acho que isso, nossa, né? Porque não é um livrinho de 10 páginas. Esse livro aqui, né, tem suas 574 páginas de muito conhecimento aqui dentro, muito exemplo aqui dentro. Então não é qualquer livro, né, que você faz assim, né, com todo esse conhecimento aí. Né? É a parte que volta a gratificação do professor, né, quando ele vê um aluno conseguindo espalhar a mensagem para mais pessoas. Exatamente, né? E como eu falei, né, a gente pede para quem pode fazer. Né? É verdade essa, né? Tive um aluno bom, né, com capacidade de fazer isso e muito mais, né? Isso a gente não combinou, tá, pessoal? Fazia 13 anos que eu não vi ele. O tempo Pablo tinha bastante cabelo, né? Mas agora... Tinha bastante cabelo. E o Crespo é um mestre da engenharia de software, então a gente, é um momento oportuno para a gente fazer algumas perguntas, né? Porque quem está nos ouvindo, tem pessoas que já desenvolvem, mas tem pessoas que ainda estão... será que eu vou por esse caminho ou não, né? E tem pessoas que, quando começam a ir no mundo da programação, tem algumas coisas que são barreiras, né? Algumas dificuldades, né? Por exemplo, a orientação a objetos, para muitos, ainda é uma dificuldade, né? Eu lembro que alguns professores, quando ensinavam orientação a objetos, para mim, ensinavam exemplos, alguns, né? Não o Crespo, né? Exemplos básicos, como, por exemplo, um carro, uma pessoa, né? Claro que isso é apropriado também, né? Mas o Crespo, eu lembro que ele ia além. Ele falava da componentização, de serviços, de interface. Com componentes tem que prestar serviços, tem que conversar com outro componente, né? Então as coisas ficavam mais claras, né? Como funciona, como compor um sistema complexo com partes pequenas bem fundamentadas, né? Como é que eu ensino orientação a objetos para os outros? Eu acabei escrevendo um livro que eu ensino a criar componentes, as pessoas juntam esse componente para fazer um mini framework e com isso acabam criando uma aplicação. Então, naturalmente, as pessoas são, entre aspas, obrigadas a aprender alguns padrões de projeto para construírem esse framework. Na verdade, naquela época, a gente já estava falando sobre pensamento computacional sem saber que o nome era pensamento computacional, né? Porque quando a gente fala o que é o pensamento computacional, Crespo? O que é o pensamento computacional, né? É um approach, né? É uma abordagem, né, pedagógica para você ensinar estratégias de resolução de problemas, né? E hoje se ensina basicamente os 4 principais pilares, que são abstração, né, decomposição, padronização e algoritmos. Ou seja, se você consegue entender bem esses processos, você está realizando o pensamento computacional nas mais diversas áreas, não é só programação não, porque a gente passa resolvendo problemas, Pablo. Né? Qualquer coisa a gente precisa resolver problemas, né? E quando você começou a escrever esse livro, você agora acabou de falar, não, porque eu tinha um componente que junta com outro componente, você está falando de decomposição, né? O componente é uma abstração do problema, né? E quando você fala em framework, você tem um algoritmo que junta essas coisas todas.
Então a gente estava falando de pensamento computacional há 20 anos atrás, a gente nem estava sabendo que o título era esse. Né? Mas a ideia, o desafio, né, da proposta de fazer essa disciplina de engenharia de software um pouco diferente da tradicional, ou seja, né, baseado, né, nos últimos gritos, né, de propostas que estavam na área de pesquisa, foi interessante justamente nesse ponto, né, de exigir que a gente pensasse muito mais do que trabalhar somente a parte de desenvolvimento. Não sei se você teve essa percepção. Sim, a abstração sempre esteve muito presente em tudo o que a gente fazia, né? E no nível de mestrado a gente tem que quebrar os problemas em partes menores, senão a gente enlouquece, né? Que é a decomposição, né? Exatamente, né? E escrever um livro é um ótimo exemplo disso, né? Porque você não escreve livro do zero. Vou escrever livro, não. Você pensa no livro, você abstrai. Tem que decompor a proposta. Você decompõe a proposta nos capítulos, né? Você junta um capítulo no outro, ou seja, você faz toda a diagramação do livro, no final você já tem um algoritmo de como começar a escrever Tem que ter um algoritmo de como ensinar a pessoa um conceito complexo que antes precisa de outros conhecimentos de base. Você né? escolheu a linguagem, né, apropriada, que foi o PHP, né? Então veja que a engenharia de software ela está muito presente nesse livro aqui. Em todas as linguagens de programação, né? Exatamente, né? Mas aí que está, né? Não basta a linguagem, né? Você tem que saber o essência. que fazer com a linguagem, né? Porque você tem diversas linguagens, né? Mas se a maioria delas atende os propósitos. Exato, né? Mas se você não tem ideia de como trabalhar para o problema a melhor linguagem aquela, você está no zero absoluto. Não adianta você saber a linguagem, né? E esse realmente eu acho que é o grande desafio hoje, né? Que nós estamos vivendo hoje, que é de pensar, né? Pensar antes de fazer. Isso não tem nada a ver com linguagem, né? Isso tem a ver com desenvolver o raciocínio, a criatividade. É o pensamento complexo, né? A parte reflexiva da coisa, né? Ou seja, por que eu estou usando uma classe quando eu poderia estar utilizando, sei lá, uma estrutura X? Esse é o papel da faculdade, né? Fazer, entre aspas, forçar tu a aprender a pensar mais. Porque o que a gente percebe, né, é que a todo momento ficam dizendo assim, porque o mercado está... Cara, o mercado está lá, né? A gente está formando cientistas de computação, engenheiros de computação, alguma coisa assim, né? Então, o cientista pensa, faz ciência, né? Na realidade é essa, a gente faz ciência num campo que é da computação, podia ser na biologia, podia ser na química, na física, né? Mas o nosso campo é na computação, né? Então, o fazer ciência é saber pensar, saber abstrair, né? Muito mais do que estar lá limpando os bits do código, né? E isso vocês sabiam fazer, isso, quer dizer, a maioria, né? Você entre elas, né? Sabia, né, fazer, e a gente tentava, né, toda hora ficar batendo nessa tecla de que vamos pensar, vamos ver o problema, ou seja, né, como é que esse sistema que se junta com os outros da empresa? O exercício do pensar, ele te faz atalhar do jeito certo, né? Porque se em determinados softwares, antes de você conceber ele, você não pensar do jeito certo, pode ser que você corre, escreve muito código e código à toa, né? Porque justamente você daqui a um pouco está implementando a coisa errada, né? Por não ter pensado o suficiente antes, né? Claro, né? E pensa bem, né? Hoje você é um empresário, né? Hoje você tem o seu negócio. Então você não pode se dar o luxo só de desenvolver, né? Quando você é apresentado um problema, você tem o olho direito no problema e o olho esquerdo na empresa como um todo. Essa que é a verdade, né? Senão você não tem sucesso, né? Então, em cima dessa perspectiva é que você vai começar a pensar o algoritmo, a linguagem, o quebra aqui, quebra ali, quebra colar, né? Como é que junta essas coisas na empresa, o que é? Na realidade, né, você acaba fazendo uma previsão, né, de onde o seu sistema pode se conectar com sistemas futuros. Olha só que interessante. Então, o essencial é o pensamento computacional. Só repete para nós os 4 pilares, Cris. Sim, ó. Abstração, decomposição, padronização e algoritmo, né? A abstração é o fato de você enxergar o problema de vários ângulos, né? Jogar fora o que não interessa e se preocupar com aquilo que interessa no problema. Você está reduzindo, né? Exatamente, né? Você está filtrando aquele negócio, né? Às vezes você recebe uma especificação, você faz novas perguntas, acrescenta, reescreve a especificação e algumas coisas você deixou de fora, né? A decomposição é aquela máxima de dividir para conquistar, né? Sem problema. A padronização é saber se isso já não foi feito, já não foi testado, porque não tem por que você inventar a roda de novo, Pablo, né? Se você criou um framework, utiliza reaproveitamento, né? Padronização tem muito a ver com reaproveitamento. Né? Reuso, se a gente for falar a palavrinha mágica, é reuso, né?
E reuso também implica em componentização, né? Refactoring e reuso. E por sua vez você tem um algoritmo que é de, bom, beleza, agora como é que eu traço essa linha, esse workflow, esse processo todo para começar a executar isso? Então isso praticamente define esses 4 pilares, né? No enfoque mais de engenharia de software, Pablo. Perfeito, tá aí o ensinamento para a gente seguir. Então, eu lembro que há uns 25 anos atrás, eu tive que olhar no calendário, né? A gente estudava ainda na faculdade análise estruturada, autores como DeMarco, Jordan, né? E engenharia de software naquele tempo era modelagem relacional, né? Era pensar muito em tabelas, porque a gente estava programando com functions e procedures ainda, né? Aí depois, claro, veio a orientação a objetos forte ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, o ML, né? Começou a surgir mais linguagens de modelagem e aí parece que subiu o nível da engenharia de software como um todo, né? A gente saiu daquele básico de tabela e função e aí começamos a discutir conceitos mais complexos, né? Hoje, a engenharia de software já é reconhecida como uma área, tem um campo de atuação, ou seja, ela não é mais um pedaço, ela já é um todo, né? Como é que foi para ti viver essa transição? Como é que tu enxerga o papel que a orientação a objetos teve nesse subir a régua da engenharia de software, né? E eu, como vivi essa época, eu percebo também que no início da orientação a objetos teve muita resistência também, né? As pessoas torciam o nariz, depois a OA veio, né? Hoje é um padrão. Como é que tu enxerga essa transição, né? A engenharia de software, né? Ela não tem esse nome engenharia por acaso, né? A computação sempre teve a pretensão, né, de se equiparar a uma engenharia, né? Então, por o nome engenharia de software, significa que existia um padrão como qualquer engenharia tem, né? Você pega um engenheiro civil, ele tem um padrão para isso, padrão para aquilo, padrão para o outro, né? E faltou também um padrão para o desenvolvimento, né? Então, o que se queria era que cada desenvolvimento não fosse feito de uma maneira ad hoc, né? Cada vez eu penso num problema, numa solução e numa forma de fazer, né? O que se queria era que a forma de desenvolvimento, né, fosse sempre a mesma, apesar de você ter diferentes tipos de problemas, né? Então, quando surgiu a orientação a objeto, né, se teve essa pretensão, talvez essa ilusão de que estaria solucionado o problema em termos de engenharia, né? Porque você tinha ideias de classe, objetos, herança, etc. e tal, né? Estruturas mais complexas para representar os problemas, né? Né? Mas o que a gente acabou percebendo na linha do tempo é que a metodologia, né, o paradigma está diretamente linkado ao tipo de problema que você quer, né? E não o oposto, ou seja, você não tem um paradigma que serve para qualquer coisa. Não, você não tem bala de prata, né? Exatamente. Não tem uma linguagem que seja bala de prata e nem um paradigma. Né? Você tem o paradigma que serve para um tipo de problema, né? E, por exemplo, né, tem coisas que você vai utilizar mais Prolog, tem outras coisas que você vai utilizar Lisp, tem outras coisas que você vai utilizar, sei lá, JavaScript ou PHP, enfim, né? Tudo vai depender do problema que você está trabalhando, né? E com isso, né, a gente começou a perceber que a própria orientação a objeto também tem os seus problemas, né? Excesso do uso de recursão, excesso do uso de herança, né? Você acaba produzindo sistemas grandes, complexos, com pouco acoplamento e com muito acoplamento e pouca coesão, né? E isso também dá problemas também em termos de desenvolvimento, né? Então, o que nos leva a crer que, né, a engenharia de software como um campo, né, ela começou a crescer, né, depois de um certo tempo em que a gente começou a perceber, né, que o Pablo falou, né, que não existe a bala de prata em termos de metodologia. O que existe sim é a forma de pensar para saber escolher qual a melhor linguagem, qual o melhor paradigma para resolver esses problemas aí. E também quando surge uma onda nova, né? A orientação a objetos na época foi uma onda grande, né? Mas também tem outras ondas da TI, como por exemplo no SQL, né? Que quando surgem, por um tempo as pessoas acham que aquilo vai resolver todos os problemas do mundo, né? Até que as coisas acomodam e, bom, isso serve para resolver uma determinada categoria de problemas, sim. né? É bem assim. Como tu falou, orientação a objetos, para muitas coisas não é necessária. Tem muita gente que resolve problemas com scripts, em shell script. Sim, exatamente. E depende do contexto. Porque tem áreas que não se aplica, simplesmente não se aplica. Por exemplo, redes de computadores, né, que você vai programar lá um roteador, alguma coisa assim. Cara, uma simples linguagem de script faz chover ali dentro, né? Eu vou trabalhar com computação científica. Com certeza na orientação a objeto que você vai usar, né? Você vai precisar talvez de um Fortran da vida, alguma coisa do gênero, né? Que trabalha com paralelismo, né?
Mas tem outras áreas mais comerciais que você, beleza, a validação de objetos serve para o que eu quero fazer, né? Então, de novo, né, a gente cai justamente naquele problema do raciocínio, né? Ou seja, né, o ato de pensar antes de começar a fazer. Exatamente. E aí o mercado também faz essa pressão, né? Porque eu me lembro que quando apareceu as primeiras versões de Java, cara, eram empresas mega grandes que investiam pesado nesse... Em marketing, né? O marketing era violento, o marketing para usar a linguagem e as tecnologias que vêm junto. Né? Exatamente. Por exemplo, né, Java, vamos falar do Java aqui. Né? Beleza, né? Foi a primeira linguagem comercial que apareceu, porque eu acho que a Smalltalk foi a primeira de todas em termos de objeto e a linguagem que era mais fiel ao paradigma de orientação a objeto. Né? Mas você pode programar em Java e não utilizar nada de orientação a objeto. Essa que é a verdade. Você consegue fazer um programa Java inteirinho imperativo. Faz uma classe num método, tudo está ali dentro. Né? Ou seja, você não exercitou o pensamento, a modelagem antes da escrita. Né? Adiantou o quê? Está em Java. Beleza, mas eu podia fazer isso em C também, podia fazer em PHP, podia fazer qualquer coisa que me daria talvez muito menos trabalho. Né? Porque o Java ainda tinha o problema de compilar. Né? Era um applet que não sei o quê, que sabe, não era uma linguagem, nem é uma linguagem rápida. Né? Você tem linguagens de script que são muito mais rápidas do que Java, linguagens compiladas são mais rápidas do que Java. Mas tinha aquele negócio, né? Porque a Sun, porque a Oracle, porque não sei quem está investindo em Java, eu vou trabalhar em Java também. Né? Essas coisas também mudam a todo instante, né? Porque as empresas por trás vão criando outros motores, né? Vão aperfeiçoando os motores, então até essas velocidades, né? De vez em quando o pessoal faz um benchmarking, isso muda bastante, né? Mas acho que o essencial é que se você não souber modelar o problema, não adianta, né, ter a linguagem orientada a objetos. Se você fizer tudo numa classe, daqui a pouco tem um método com 3.000 linhas, né, o que deveria decompor em, sei lá, 10, 20 classes, não resolveu nada. Mas eu acho que a maioria faz assim, cara. É aquela classe única, cheia de método e pronto, cara. Ou seja, quando eu vou me preocupar em decompor aquele problema em problemas menores, quando o programa já está rodando e já atende o problema? Eu acho que daí muito programador ficam na preguiça, né? Não, mas agora já está funcionando, eu não vou organizar. Isso tem a ver com outra conversa que eu tive um tempo atrás, de que tem uma frase do Uncle Bob, que você tem que começar clean e se manter clean. Né? Não adianta, depois que a bagunça já está feita, não adianta querer botar ordem na casa. Né? Né? Porque eu sempre digo, olha, a pior maneira de consertar um código é querer consertar ele depois que já está rodando. Joga fora, começa de novo. Porque a ideia você já tem. Né? Se você fica consertando um código ruim, você leva muito mais trabalho, você gera uma montanha de outros problemas, né? Em termos de coesão, de acoplamento, joga fora. E você fica não tenho medo de jogar fora. E você fica cheio de dedos de quebrar aquele código, a execução, né? Porque você tem que garantir a manutenção daquilo. Agora, se você começa um projeto do zero, as preocupações são menores, né? Você já começa do jeito certo, você só tem que responder as mesmas perguntas, né? Resolver o mesmo problema que o original. Porque às vezes as pessoas, Pablo, eles não pensam assim, né? Diz, poxa, vou jogar fora, tem um apego enorme. 1000 linhas de código, vou jogar fora. Gente, mas você teve 1000 linhas para entender o problema. Né? Então agora você entendeu que da forma que você fez está errado. Joga fora e começa de novo. Talvez você vai fazer em 200 linhas, né? 3 pedaços de 200, mas joga fora. Né? É entender que talvez aquela primeira versão do programa foi um protótipo, na verdade. Mas você acabou se apegando demais ao que você deveria ter chamado de protótipo e acabou chamando, não, é o meu sistema. Né? Então, isso é um erro, acho, grave, que ainda ocorre hoje na área de engenharia de software, com certeza, né? Mas que eu acho que também é uma falha da academia, né? De não enfatizar que o código é apenas um código. Um código não é um filho, não é o pai, não é a mãe, é o código. É uma versão só da aquela primeira versão que você fez, talvez seja a segunda, mas não é a versão final. Né? Um código não roda a vida inteira. Basta que mude uma determinada leizinha que talvez você tenha que jogar tudo fora. E os programadores são muito passionais ainda. Eles já eram, no teu tempo de professor, os teus alunos já eram bem apegados assim, a tecnologias e linguagens. Né? E aí você acaba não fazendo o tal do refactoring, né? Que é de refazer aquele negócio ali. Né? Porque quando você refaz, né, você não vai cometer os mesmos erros. Né? Você vai enxugar aquele negócio. Os atalhos ficam mais claros. Os atalhos ficam mais claros, com certeza. Né? Mas o problema é que aí você entra na própria dinamicidade da indústria. Né? É o tempo curto, o prazo curto, aquela correria do dia a dia. Mas isso é uma coisa que
À medida, né, em que a complexidade aumenta, Pablo, você tem que se dar esse tempo de pensar no problema, sabe? Por mais que exista uma pressão de, da semana que vem que entrega, paciência. Né? A pressa e a pressão, elas muitas vezes são inimigas da qualidade, né? Elas não te dão o tempo necessário que você precisaria para fazer do jeito certo. Então, às vezes, as pessoas caem no erro de achar que depois eu conserto, né? Mas o melhor momento de fazer a coisa certa é no início, né? Claro. É no projeto, né? É na ideia, né? Porque às vezes você diz assim, eu vou te usar um framework que vai me economizar um tempo terrível. Beleza. De quem é o framework? Não sei, tá lá. Daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, a empresa do framework diz, olha, vou tirar de linha, não me interessa mais isso aqui. E aí? Fica o quê? Agora, já que a pressão é para entregar a semana que vem, se for para a gente fazer do jeito errado só para entregar, pelo menos vamos criar consciência de que, bom, em determinado momento vamos jogar isso fora, então vamos desapegar e fazer usando técnicas melhores, né? Dá para você dizer assim. Eu acho que o desapego de código é um negócio interessante. Tem que ser exercitado, né? Tem que ser testado e tem que ser utilizado, né? Se não conseguirem, façam terapia, desapego e exercitam, né? Porque eu mesmo joguei vários códigos meus fora durante o doutorado, vou começar a fazer, depois cheguei assim, não, mas dá para fazer diferente, jogo fora. Eu não tenho paciência de ficar consertando o código meu, que dirá dos outros. Né? Jogo fora na maior simplicidade, começo de novo, as ideias já estão mais refrescadas na minha cabeça, sai mais naturalmente o negócio e geralmente sai melhor. Sim. E essa organização, né, de código, vamos supor assim, do jeito certo, né? Que a gente sabe que não existe um jeito canonicamente 100% correto, né? Mas existem processos, métodos desenvolvidos que a gente sabe que ajudam, né, na organização e no raciocínio. Por exemplo, patterns, frameworks, componentização, decomposição, abstração, usar orientação a objetos. Em termos de arquitetura de software, Clean Architecture, né, Domain Driven Design, assuntos que estão aí bem na onda ainda, são temáticas que ajudam a gente a criar um pensamento para organizar os problemas antes de sair fazendo, né? Tu tem uma carreira bem maior que a minha, né, em termos de décadas, mas eu estou aí uns 25, há quase 30 anos na área de software, e uma coisa que eu percebo é que a maioria das inovações em engenharia de software vem do mercado, né? Por exemplo, os caras que propuseram, tanto lá no início da OO, como padrões, as arquiteturas, são desenvolvedores, consultores, né, que estavam no mercado, o Gama, o Fowler, o Uncle Bob, o Eric Evans, né, que são pessoas que depois, claro, já tem lá, talvez na casa dos 60 anos, então já tem um conhecimento, uma bagagem e formalizam isso na forma de um livro, né? E aí esse livro vai para a academia e os professores aplicam esses conceitos em sala de aula, né? Uma coisa que eu percebo é que talvez 90% de todas as técnicas, padrões e arquiteturas que são usadas na prática ainda não tem cobertura, ainda não foram documentados, né? Porque tem muita gente boa que está lá hoje programando dentro das empresas, criando coisas diferenciadas, mas ninguém tem tempo para colocar um olhar sobre aquilo e dar um nome para isso. Estão criando seus padrões e ninguém sabe que estão criando seus ninguém padrões. Sabe. Né? Por exemplo, tem muitas empresas de e-commerce, marketplace, provedores, órgãos, bancos, né, que internamente criam às vezes modelos arquiteturais, né, de comunicação entre as aplicações, coisas bem diferenciadas que às vezes você não encontra nos livros. E não tem um cara assim mais experiente para colocar um olhar em cima daquilo. Não, isso aqui que você está fazendo é legal. Desenhar um diagrama, contar uma história, uma narrativa em cima disso. Né? Aí a gente entra naquele dilema, né, de universidade e empresa, né? Ou seja, né, P&D, pesquisa e desenvolvimento, né? Coisa que isso é muito bem definido nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Essa galera que você citou, com certeza eles têm um forte vínculo entre pesquisa e desenvolvimento, ou seja, e a indústria. Então é aquele tripé, pesquisa, desenvolvimento e indústria, né? Então por isso que a indústria não chega por acaso com essas inovações. Isso provavelmente saiu de um grupo de pesquisa forte, né, que foi incubado numa indústria, a indústria percebeu, investiu e retornou ao mercado. Né? Isso é uma coisa que... Qual é a universidade brasileira hoje que é forte nisso aí? Ou seja, tem que ter para as coisas darem certo, tem que ter um elo, né? Tem que ter uma conexão entre a academia e o mercado
esse elo não precisa ser um elo muito grande, mas sempre ter algum canal ativo. Né? Mas, de qualquer maneira, o governo precisa de política pública para investir em pesquisa e desenvolvimento. Não tem jeito, né? Porque a indústria só, né, não tem essa condição e a universidade também não tem. Né? Mas ambos têm suas infraestruturas que podem convergir. Né? Basta um certo incentivo governamental. E lá fora o fomento a isso é maior. Exatamente. Por isso que esses caras têm uma condição de estar... Porque para escrever um livro você precisa de um tempo, né? E você precisa de um fomento. Então se você tem fomento para ter o laboratório, você tem fomento para ter alunos, você tem fomento para uma série de coisas. E isso aí reverte diretamente para a indústria que está fornecendo isso aí. Por sua vez, essa indústria está se apropriando desse conhecimento, gerando produtos maiores que revestem o mercado e aí pronto, surgiu o Java. Entendeu? Né? Não surgiu do nada, né? Surgiu um framework que não sei o que a IBM lançou, que a outra empresa lançou. Né? Então, assim, na época do comércio eletrônico, a IBM lançou lá um framework para comércio eletrônico. Mas saiu de onde? Saiu da área de pesquisa, não saiu da área comercial. Né? Esse negócio era da área de pesquisa, os caras se deram conta de que precisava ter uma ferramenta para facilitar o desenvolvimento de aplicações web na área de comércio eletrônico. Beleza, criaram um framework lá. Né? A partir disso, jogou para o mercado, pronto, né? Explodiu o negócio. Assim é que tem que ser. Né? O problema é que, enquanto o governo, né, não consegue fazer investimento nessa área, a universidade por si só também não tem como fazer e a grande indústria está ocupada com outra coisa. Né? E a pequena indústria não tem condições. Não tem condições. Né? Então é por isso que essas coisas não conseguem ter convergindo. Essa conversão, né? Essa ligação, né, Paulo? Eu lembro da época da minha experiência na docência do ensino superior, que muitas vezes o mercado chegava na universidade para cobrar. As tecnologias atuais são essas, vocês têm que ensinar essas tecnologias. Né? Eu sempre... Bom, eu quero ouvir a tua ideia a respeito. Né? Tu acha que a universidade ela tem que acompanhar o mercado? Ou não, necessariamente? Bom, o que acontece? Eu acho que a universidade tem que ensinar as pessoas a pensar. Ponto para começo de conversa, né? Abstrair os problemas, né? Só que esse ato de pensar, você pode pensar junto com a empresa. Né? Por exemplo, né? Eu gostaria muito hoje de poder ter um projeto com a tua empresa, sabendo o que você sabe hoje. Eu tenho certeza que a gente faria uma bela parceria, um grande produto. Né? Porque hoje você é um profissional maduro, né, que tem ideia do mercado como um todo. Passou por uma universidade, passou por um mestrado. Né? Então você sabe o que é fazer pesquisa. Né? Então eu acho que falta esse tipo de organização, né? Talvez uma organização ergonômica da própria universidade, para que a gente consiga realmente, assim, não atender 100% da necessidade da indústria, porque às vezes essa necessidade dura 1 ano, durou 2, né? Mas para poder trabalhar, sim, né, coisas mais complexas que possam ter uma vida longa maior. Sim, porque algumas ondas elas são passageiras, né? Então uma determinada necessidade do mercado hoje, pode ser que daqui a 1 ano aquela tecnologia já tenha passado até, né? Sim, né? Eu me lembro com o negócio de... Qual é o nome daquela ferramenta que fazia animação em páginas web? Era... VRML? Não, era um outro nome que os browsers pararam de... Flash? Flash, A febre era Flash. Hoje acabou, fim de papo, não tem mais Flash. Mas nenhum browser usa Flash. É verdade. E aí você fez um monte de coisa. Está onde esse monte de coisa? Está no limbo. Tinha empresas que fizeram sistemas inteiros, né? Que depois tiveram um tempo para se adaptar, porque depois o suporte ia parar, né? Exatamente, né? Então, esse é o problema de você investir numa única tecnologia sem saber que ela pode ter um padrão duradouro, né? E às vezes a gente tem sorte, né? De escolher uma tecnologia que é duradoura. Por exemplo, lá no início dos anos 2000, até no último podcast eu estava falando com o César, né, que na época ele tinha trazido a ideia de usar PHP de um evento dos Estados Unidos, né, na LinuxConf, e aqui no Brasil quase ninguém desenvolvia em PHP. Né, e a gente começou a criar um sistema aqui na universidade, todo o sistema de gestão é feito em PHP, e hoje a gente está 23 anos depois e continuamos usando a mesma linguagem, porque a linguagem evoluiu. Né, então, nesse caso a gente deu um tiro certo, né, de uma linguagem que teve evolução, teve um propósito grande, mas a gente, nesse meio tempo,
muitas tecnologias nasceram e morreram, nasceram e morreram. Mas aí você vê, né? PHP, né? Nasceu de um grupo, né, que trabalhou com a ideia de software livre, né? Que o negócio foi assim. O né? open source ele faz Open as coisas perdurarem, né? E vai embora, né? Gera uma consistência. É diferente do Flash, que tinha um proprietário para isso. Né? Chegou um belo tempo que os browsers disseram, olha, não vou mais usar Flash aqui, problema seu, acabou. O open source ele dá uma força para as ferramentas, né? O open source faz que a sua ideia vá adiante, né? Que a sua ideia se multiplique, que ela consiga, né, ter novas agregações, novos dimensionamentos daquilo que você pensou. Né? Então, por isso que eu acho interessante que essa cultura do open source esteja muito enraizada na universidade, né? E na indústria, na pequena indústria também, né? Porque dizer assim, não, porque eu sou pequeno, não posso utilizar open source. Deveria começar open source para começo de conversa, né? Do que uma arquitetura proprietária qualquer. Tem as ferramentas que começaram de forma open source com comunidade são muito fortes. O próprio Postgres como banco de dados, né? Hoje ele está tendo uma dimensão muito grande, né? Porque a cada ano ele vem se tornando mais e mais robusto. Sim. Então cada vez mais empresas têm confiado nele como banco de dados, né, principal. Então já não tem mais aquela necessidade que tinha no passado, eu preciso de um banco de dados proprietário. Não, hoje em dia os open source são muito consistentes. Naquela época era Oracle, né? Era Oracle. Hoje você trabalha tudo com Postgres, Oracle. É o quê? Acabou. Sabe? Tem, mas por que eu vou gastar uma Babilônia de dinheiro se eu tenho um Postgres que faz tudo isso para mim? Né? E todo ano tem pesquisa saindo e gente trabalhando, o próprio Linux. Acho que o que o tempo fez, né, foi trabalhar a confiança, né, desses projetos que há 20 anos atrás o que havia só desconfiança, né? Será que isso vai continuar? Será que isso vai evoluir? Será que isso vai atender? Aquele projeto, Pablo, que você guarda para si, morre com você. Aquele projeto que você faz e abre para os outros, vai para a eternidade. Né? Essa que é a verdade. E gera outras coisas. Outros frutos, né? Então, ali pelo início dos anos 2000, quando eu comecei a programar com desenvolvimento web, né? Porque antes disso eu programava em Clipper, que era DOS. Programei muito em Clipper. Programei muito em Clipper, mais uma... saudosismo, né? Clipper era legal, era divertido. Versão Summer, Autumn. Summer 87, eu usei. E no início dos anos 2000, que eu comecei a programar para web, praticamente não tinha frameworks, né? E na linguagem que a gente escolheu, o PHP estava no início, na versão 4 não tinha. Então a gente nós tínhamos que criar as próprias ferramentas, né? Ou fazia usando só a camada básica da linguagem, né? Então na época, no início dos anos 2000, lendo Gama, Fowler, né? Esses autores todos da orientação a objetos, e às vezes lendo livros de outras linguagens de programação também, para pegar alguns conceitos emprestados, a gente acabava implementando as próprias ferramentas, né? E com o passar do tempo, um dos resultados foi o framework, né? O Adiante Framework, que a gente tem uma comunidade bem legal, mais de 10 anos de estrada e muitas pessoas que vivem hoje, ganham pão, criando sistemas que por baixo tem o framework, né? Mas claro que para construir um framework foi necessária uma base teórica, né? Que veio ali da engenharia de software, do Crespo, né? E de muitas coisas, enfim, muita base, né? O que eu percebo com o passar do tempo, a cada ano que a gente vem lançando novas versões do framework, a ideia é sempre lançar facilidades, abstrações, mais componentes, objetivar que a pessoa escreva cada vez menos código e aquele código menor faça mais coisa, né? Ou seja, aumentar o nível de abstração para facilitar a vida do usuário, né? E a nossa comunidade dá valor a isso, né? Porque se dá para escrever um código de uma linha que resolve o problema que você resolveria com 10, é melhor, né? Menos código para dar manutenção. Eu faço uma analogia sempre, quanto mais queijo, mais furo, né? Quanto mais software, mais superfície para ter chance de bug também, né? Por outro lado, né, e aí é um problema que às vezes a gente percebe, as pessoas querem cada vez coisas mais prontas, é como se fosse num grau de exigência, né? O framework tem que fazer isso por mim, né? Senão eu não consigo. Algumas pessoas realmente não conseguem fazer algo além quando o framework não permite e não se desafiam, né? Porque se tu tirar o framework, por baixo tem uma linguagem e na linguagem tu consegue praticamente tudo, né? Mas algumas pessoas elas não se desafiam, elas preferem o plug and play, né? Mas a gente sabe que não dá para pular o essencial, né, Crespo? Não dá para ignorar a linguagem de programação,
né, e viver só na abstração. Isso é um problema, né? Isso tem a ver com a pressa de eu preciso de tudo para ontem e aí eu acabei queimando uma etapa, não deu tempo de estudar o básico da linguagem, as estruturas, e já fui direto para a abstração. Eu estou entregando muito da minha vida para a ferramenta e o que tu pensa sobre isso aí? Tu percebe isso? É geracional? É uma tendência isso aí? O que acontece, né? Hoje você falou bem, a gente está no mundo copy-paste, plug and play, né? Então, o que eu percebo é que as pessoas estão muito preocupadas em receber do que fazer, né? O receber, o que é? Eu tenho um framework que faz tudo o que eu quero. Beleza, faz tudo o que você quer, ótimo. Isso significa que o seu problema é um probleminha, não era um problemão, né? Porque se você tem um problema grande, não existe um framework que faça algo muito grande, né? Ponto final, né? Então, quando você tem, né, essa possibilidade de utilizar um framework, né, para resolver parte do seu problema, né, significa que você tem que pensar se vai usar o framework, precisa pensar em como utilizar o framework e precisa pensar na fase de manutenção desse framework e da sua aplicação. Então, são várias coisas a pensar para usar essa ferramenta interessante, né, que é o framework, né? Mas o que a gente começa a perceber é que você tem somente o usuário do framework. Aquela pessoa que só sabe instanciar aquelas meia dúzia de classes, aquelas 10 classes do framework e acabou, né? Então, ela não consegue dar assim, um real valor, né, acrescentar coisas em cima da própria organização, porque ela só é usuária do framework, ele não é um desenvolvedor que usa o framework, né? Então, para você ser o desenvolvedor que usa o framework, você tem que conhecer o framework, você tem que saber que linguagem está rodando ali embaixo, quais são os bancos que ele usa, quais são os padrões que ele tem, para que você consiga, né, fazer todo o sistema complexo onde você utiliza eles e possa extrair o máximo desse framework aí, né? Então, em função desse, eu vou esperar que a coisa caia do céu, você está sendo sempre o usuário do framework. E eu acho que você não contribui para a área, você não contribui na sua formação, né? E você não contribui para a empresa que está te pagando, que você está trabalhando, ou para a sua própria empresa. Você fica na superfície, né? Ou, por exemplo, eu preciso de um exemplo pronto, senão eu não consigo fazer. Bom, mas se tem uma documentação da API, a classe, tem tais métodos, existem meios de você chegar lá, tem um caminho a trilhar, né? Exatamente, né? Ou seja, né, um framework não cai do céu, cara. Alguém fez esse negócio aí, né? E está lá, tem um framework, é uma estrutura semi-acabada, né? Como falava na aula, é uma estrutura semi-acabada. Você, quando começa a instanciar as classes, os hotpots, é que você vai dar o formato da aplicação final. Mas para isso você tem que arregaçar as mangas e, você funciona assim, beleza, já sei como é que funciona agora, vou começar a trabalhar, né? Porque senão, cara, né, eu sempre digo, programar com reuso é legal, beleza, né? Reutilizar componentes é bom, mas alguém tem que ter programado para reuso. Uhum. Senão você não consegue reutilizar. É o programador para programadores, né? Exatamente, que cria os componentes, sabe, né? todos os programadores vão utilizar. No momento que eu vou fazer um componente, eu penso, não, isso aqui pode ser reutilizável, então é uma série de cuidados que eu tenho que ter para que esse componente seja reutilizável, né? Baixo acoplamento, uma grande coesão. Uhum. Começar por aí. Agora, se eu faço qualquer coisa, digo, agora você usa, você vai dar um copy-paste no código. E dentro daquele copy-paste, tem um monte de jabuti ali dentro que você vai ter que resolver isso depois. Né? Com o framework é a mesma coisa. Olha, vou utilizar o framework. Ótimo. Como é que utiliza o framework? Foi criado em que linguagem? Estude o framework, estude a linguagem. Né? Estuda o framework, estuda a linguagem que ele está desenvolvendo, a qual foi desenvolvido o framework, para você ter realmente condições de explorar o framework, as potencialidades dele. Senão você tem um framework lá que faz, 70, você vai usar só 20 desse framework. Vai usar algo raso e vai conseguir construir coisas rasas. Por exemplo, né, do teu framework aqui, né, quem consegue utilizar 100% dele? Quem já te deu esse retorno e diz, utilizei 100% desse teu framework aqui? Geralmente aqueles que já usam há muitos anos, que não criaram um sistema com o framework, porque já passaram por diferentes tipos de dificuldade que forçaram a pessoa a estudar mais a base, né? Mas sim, 100% mesmo só quem cria.
Pois é, 100% mesmo, só quem cria, que sabe todas as combinações possíveis. Mesmo tendo livro. Exatamente. Mesmo, porque se você faz um livro do framework, você não está escondendo os segredos do framework. Está tudo aqui. Agora. E o código está lá também. Tem que pegar o livro, ler e estudar. Né? E o que tu acha dessa nomenclatura que o mercado está adotando, né? O framework XYZ. O cara, ele se intitula em programador XYZ. Ou seja, ele não é mais um programador, ele não é mais um programador Python, ou Ruby, ou PHP, ele é um programador do framework XYZ. Isso é uma bobagem, né? Para mim, ele é um usuário XYZ. Sabe? Não é um programador, né? Ele não está programando, ele está só instanciando o framework. Né? E dependendo de como o framework é concebido, cara, sequer uma linha de código ele põe ali dentro. Né? Se for todo black box, ele só vai parametrizar, lava as mãos e tchau. Se tiver lá alguma coisa white box, né, que ele tem que botar algumas linhas de programação ali dentro, talvez ele soe o ano inteiro e não consiga. Né? Mas para quem não conhece os termos white box e black box, né, o black box eu estou mais isolado do framework, né, e o white box é onde eu tenho hotspots onde eu consigo plugar né? coisas que vão se comunicar com os internals, né? Você tem duas formas de construir o framework, né? Ou misto, ou ele totalmente black box ou white box. Quando ele é black box, significa que você não precisa conhecer o que está dentro da caixa. Né? Você conhece as interfaces e era isso. Né? Beleza, né? É mais fácil? Com certeza que é mais fácil. Né? Mas quando você tem white box, significa que você tem que conhecer o código para tirar muito mais proveito daquele framework. Né? Então, se você quer tirar muito proveito do framework, ele tem que ser feito em formato white box. Se você só quer instanciar alguma coisinha, black box é o suficiente. Né? Então, dependendo, né, do framework, você vai ter mais ou menos possibilidade, dependendo de como ele foi montado, Pablo, para extrair, digamos, todo o suco do código dele. Quem escreve o framework tem que pensar na extensibilidade, né? Porque senão a todo instante tu vai ter que estar toda hora criando algo novo, né? Mas não, você pode estender um componente base e criar um componente em cima dele e pronto, né? Você resolve o problema sem precisar que o framework te forneça aquilo pronto, por exemplo. Agora, o interessante seria que você pudesse construir um framework totalmente todo feito em termos de componentes. Né? Porque daí qualquer extensão é um componente que você estende. Não precisa mexer em toda a parafernália de código que está ali dentro. A ideia quando você não mexer. Quando você constrói um framework em que você não tem a ideia de componentização, qualquer mudança, você tem que tomar um cuidado bravo que pode ter uma consequência assim, violenta em cima daquele conjunto grande de classes objetos. E fora que quando você mexe no código do framework, você perde a evolução daquilo, né? Você acaba criando um fork. E daqui a um pouco os caras já estão resolvendo bugs nas próximas versões, você não está atualizando porque você teve customizações, e você está evitando atualizar por causa das customizações. Né? Então essa é uma orientação que eu sempre digo para o pessoal, evitem ao máximo mexer no framework, estendam ele, né, criando novos componentes, mas porque a evolução do framework a gente garante, né, as novas versões, as correções, mas se você mexer ali e não enviar para quem fez, né? Mas aí você tem que saber programar. Aí você tem que conhecer o framework, conhecer uma linguagem de programação compatível com o framework. Sim. Não é só ficar esperando, vai cair do céu, vou procurar no Google, não vai rolar. Exatamente. Por isso que não dá para ficar na zona de conforto, nessa zona de conforto, né? A gente tem que se desafiar, né? Como eu estava comentando com você, né? Quando você começou a estudar, né, naquela época, a gente fez as coisas fáceis. Contabilidade, folha de pagamento, controle de estoque, tudo isso aí. Agora, só sobrou o caroço, só sobrou o osso, cara. A carne todo mundo já Os problemas fáceis já foram resolvidos. Não, já foi tudo resolvido. Agora é só problemão grande, cara. Então, se é problema grande, problema complexo, você tem que ter gente com capacidade de fibra para mergulhar lá no submundo do código, né? E ver como esse negócio está feito, cara. De certa forma, a gente pegou uma época boa, né? O início da web, vendo as coisas surgindo e podendo criar coisas. Em 2000, Pablo, foi justamente quando surgiu, foi o início da web comercial. E eu sei disso porque eu dei um curso, né, de tecnologia internet na época, num projeto da ONU, onde eu chamei gente do LNCC para fazer esse projeto aqui, e eram pessoas que ficavam sentadas em cima da internet comercial do Brasil. Né? Então, cara, veio gente da América Latina toda, de vários países, para fazer o curso no Rio de Janeiro, lá na PUC. Né? E
E estava recém começando, né, a internet comercial, tudo, não era todo mundo que tinha acesso, né, mas você já começou a trabalhar, você começou a vislumbrar que, olha, rodar as coisas dentro do browser é legal, né, do que eu ter que fazer o futuro. do que aquele monte de appletzinho que você tinha que fazer, o app não O rodava. desktop, o DOS, né? A gente pegou uma época, começou no DOS, foi pro desktop, eu programei em Clipper, depois Delphi, e 99 para 2000 foi daí web, só web para cá, né? E aí ficou, né? A web hoje é o padrão, né? Hoje você não imagina nada que não roda dentro do browser. Dentro do celular, fora do celular. Exato. Né? Essa que é a verdade, né? Então, eu acho que hoje o desenvolvedor, né? Ele não vai mais desenvolver feijão com arroz. Já era, alguém já comeu esse feijão com arroz, né? Vai ter que quebrar pedra para fazer sistema complexo. Então, ele tem que conhecer, né, várias ferramentas para conseguir chegar lá na entrevista. Para chegar na entrevista, senão não chega nem na entrevista, cara. Toda vez que eu vejo solicitação de empregos, né, cara, assim, a lista é mais ou menos desse tamanho, cara, de coisas de framework, tem que conhecer isso, aquele outro, fico pensando, tipo, cara, mas... É a área de conhecimento que mais tem exigência, né, para novos profissionais. É um negócio horrível, sabe? É a sopa de letrinhas, né? Para quem não é da nossa área, outro dia eu estava conversando com uma empresária que não é da TI e ela falou, nossa, como a área de vocês cria siglas, né? Tem sigla para tudo. É verdade. E é verdade. Né? Porque antigamente você saía lá, não, eu sei programar COBOL. Beleza, já estava empregado. Ah, sei programar Clipper. Beleza, vamos tocar o Clipper. Agora, cara, além de uma linguagem, você tem que conhecer lá uns 5 ou 7 frameworks ou não sei o quê, para que você consiga, né, chegar na hora da entrevista ali, senão não vai. E tem alguns programadores que caem no erro de focar só na técnica específica, né? Ou seja, eu vou estudar só a linguagem X, porque a linguagem X tá na crista da onda, e aí ela fica presa numa gaiola, né? Ou seja, a área dela é aquilo, né? Se fugir um pouquinho para o lado... Mas mesmo assim, Pablo, olha só, né? Vejamos, você é um especialista em PHP. Você consegue fazer tudo em PHP ou você às vezes utiliza outra linguagem para te ajudar? Não, eu não sou hipócrita, não sei se hipócrita é o termo, acho que também é para isso, né, de falar demagogicamente, né, a gente não resolve todos os problemas com PHP. Hoje as nossas aplicações usam muito JavaScript, por exemplo, e frameworks JavaScript. Tem muito, por exemplo, a gente trabalha também com servidores, com infraestrutura, tem muito shell script para resolver rotinas de integração entre servidores, de backup. Então, tem PHP, tem JavaScript, tem Shell Script, tem frameworks front-end. Né? Não tem como resolver toda uma categoria de problemas só com uma coisa. Então, vou especializar nessa linguagem. Beleza, vai fazer o que com isso? Então, você não precisa ser o mago do PHP. Você tem que conhecer o PHP, mas você tem que conhecer algumas coisas do lado para conseguir, né, justamente fazer esse tipo de coisa. Nada de extremos, né? Exatamente, né, cara? Eu sempre digo, o extremista é o pior de tudo. Né? A pessoa não precisa ser boa em 10 linguagens de programação, né? Mas pode escolher uma de cada família de problemas, né? Claro. Uma linguagem boa de back-end, uma linguagem boa de front-end, uma linguagem de scripting e por aí vai. Né? Como a gente estava conversando, né? Quando você conhece uma linguagem bem, as outras são tudo parecidas. Né? A não ser que o paradigma mude ferozmente, mas se não... Né? Você pega C, tu pega PHP, tu pega Python, tem várias coisinhas que estão pegando, são comuns ali, né? Às vezes não precisa de botar ponto e vírgula, mas se põe indentado, alguma coisa assim do gênero, né? Mas a essência é a mesma. Mas a essência é a mesma, né? É diferente agora eu vou para a linguagem lógica, Prolog, bom, é outro caminho, né? Lisp é outro caminho, né? Mas mesmo assim, né? Essas linguagens listas são todas meio parecidas também, né? Então você tem que conhecer algumas linguagens, né, justamente para que você perceba que trechos que você faz fica melhor nessa, trechos que você faz, mas você tem uma linguagem no meio que consegue integrar isso aí. Uhum. Dá trabalho. Dá trabalho, né? Para quem está começando agora, é mais difícil do que quando nós começamos. Né? Quando a gente começou, a dificuldade era porque não existia. Então tinha que criar. E agora tem demais. Agora tem demais. Né? Agora você tem lá 10 frameworks que fazem a mesma coisa. Qual deles você A dificuldade é a escolha, né? Toda hora tem alguma coisa nova saindo aí. E aí?
Vai aprender ou vai Tem usar? até um meme que todo dia alguém lança um framework JavaScript novo. Não, cara, você não consegue estar na crista da onda. É humanamente impossível. Né? Eu já joguei a toalha faz muito tempo. Né? Mesmo só na engenharia de software, você não consegue. Não consegue. Não dá. É. Né? Então, outro dia eu tava lembrando que na minha época de aluno, né, a gente tinha que aprender muitos aspectos além do programação, né? Nós éramos sedentos por programar, mas tínhamos que aprender modelagem, não só modelagem, mas assuntos correlatos, às vezes até direito, marketing, contabilidade, mas modelagem, muita modelagem, cálculo, ou seja, a nossa criação, nossa fundamentação não ficava só na programação. Eu lembro que a gente aprendia análise de requisitos, modelagem conceitual, modelagem lógica, modelagem física, modelo ER, o ML, né, diagrama de classes, de componente, de casos de uso, diagrama de objetos, de atividade, de sequência. E para mim foi muito valoroso essa época, né, porque eu tentava aplicar todo esse conhecimento nos projetos da vida real, né, fazer a análise de requisitos, fazer os diagramas de classe, fazer os ERs. E hoje eu percebo que se supervaloriza, não é até pejorativamente isso, mas se dá muito valor para a técnica de programação na linguagem X, a entrega do produto final. E é uma coisa que eu tenho percebendo, né, de uns anos para cá, né, a redução da importância ou das preocupações com o pensar antes de fazer. Né? Na nossa época, a gente tinha que pensar bastante antes de fazer. Às vezes até por falta de recurso, né? Não estava, né, com o computador na frente. Não tinha laboratório para todo mundo. Essa percepção, tu está bastante inserido no meio acadêmico, tu também percebe? Né? Porque que acontece? Eu, quando estudei, furei muito cartão. Né? Aí você furava lá 100 cartões, saía de um campus, ia para o outro para entregar para o operador, para ele executar e te entregar daqui a 5 dias. Ou seja, o equipamento da máquina não estava nem locado no mesmo prédio. Não. Né? Aí você voltava lá, no 5º dia, ele te entregava um cartãozinho dizendo assim, ó, teve erro de digitação do primeiro cartão, não rodou nada. Aí você voltava, digitava o primeiro cartão, entregava de novo, daqui a 5 dias ia lá, e se não tivesse erro nenhum, ele rodava alguma coisa. Entendeu? Nem que fosse um print, pumba. Né? Mas, ou seja, cada vez que você entregava, que você ia perfurar, você fazia um monte de teste no papel, você cuidava para saber se digitou certinho, coisa e tal, justamente para que não tivesse erro de escrita e você, pelo menos, o computador lesse aquele negócio, cara. Hoje, você tem lá uma IDE, um Eclipse da vida, né, um Code Blocks da vida, e você fica lá, às vezes, tentativa e erro, e passou, e você não sabe nem por que passou. Ou seja, você nem sabe como é que consertou o erro. Olha que negócio mais chato isso. Né? Explica aí, Pablo, como é que você chegou aqui? Não sei, eu só apertei o botão lá, foi mudando aqui. Ele deu erro, eu corrigi o erro e 10 vezes depois. Né? Mas é assim, né? Então... A dificuldade... Então, tu quer dizer que a dificuldade nos ensina bastante, né? Por exemplo, na tua época do cartão perfurado, se tu não tivesse pensado bastante, ia dar um erro e o erro ia ser muito custoso para ti. Exatamente. Né? Quando eu era aluno, não tinha cartão perfurado, mas o laboratório de informática era escasso. Então a gente lembra que, uma semana era em sala de aula. A outra não. Para projetar os programas, escrever trechos no papel, porque na outra semana o laboratório, o computador ia estar livre, né? Para a gente poder usar. Então, ou seja, você tinha uma semana para quando chegasse no laboratório, você otimizar o seu tempo e aquele negócio render, porque você não podia chegar e dizer, agora eu vou pensar naquilo que eu vou fazer. Não estava pensando na frente do computador, não. Já tinha que ter. Já teve uma semana para pensar, tinha que chegar ali, catar o milho bem direitinho, executar, não sei das contas, relógio, porque daqui a pouco vai entrar outra turma, tem que sair daqui, pumba. Foi. Né? A dificuldade, de certa forma, moldou a gente a otimizar, a pensar mais antes de fazer. Isso está se perdendo um pouco hoje. Está se perdendo um pouco porque você tem tanto recurso que você fica pensando assim, não, vou procurar alguma coisa que já está feito. Às vezes você encontra, mas às vezes você não encontra. E se não encontra, você fica o quê? Fica esperando. Né? Por não saber. Exatamente. Né? Então isso é uma coisa complicada hoje, né?
em termos de programação, nos próprios alunos que eu dou aula para primeiro semestre, né? Para que eles consigam sair da estaca zero, né? Porque às vezes você explica o problema, desenha o problema e não consegue. Né? Como transitar de uma demanda, né? Um contexto, para escrever alguma coisa que faz sentido para a máquina. Né? Porque assim, né? Às vezes você tem que saber, sei lá, 10 comandos só, não mais do que isso, mas não sai, entendeu? Você não consegue montar o quebra-cabeça lógico para o negócio fluir. A modelagem conceitual primeiro, né? Na cabeça para depois colocar para Então eu digo para os meus alunos, gente, faça o desenho no papel, isso não é perda de tempo, faz o desenho, tenta desenhar na mão como você responderia aquilo ali para que depois você vai ter aquele insight no papel para a linguagem. Dá resultado às vezes. Sim. O visual é uma linguagem boa para simplificar alguns problemas. Porque antigamente você tinha as regras de fluxograma, né? Você desenhava o fluxograma e do fluxograma era quase direto para a programação. Para quem não lembra disso aí, bota no Google aí DER e DFD, né? O DER a gente fazia o desenho estrutural e o DFD o fluxo, que é a informação. Claro que hoje, né, a gente pensar nesses diagramas, eram visões muito simplificadas. A gente sabe que tem muito mais aspectos para representar, né? E a OML veio depois para aumentar, né, o grau de riqueza, né, de detalhes. Mas a gente tinha muita ferramenta visual, né? Para ser explorada naquela época. Ainda estão disponíveis, né? Mas menos, é impressionante, né? Que menos utilizada, né? Hoje do que naquela época. Mas não importa a ferramenta, não importa o diagrama ou o modelo, a essência é dedicar o tempo mínimo para pensar antes de fazer, né? Uma coisa que eu exercito como programador, quando eu tenho que resolver um problema complexo, eu sempre penso assim, enquanto o problema não está bem claro na minha cabeça, não adianta eu desenvolver. Exatamente, né? Se não está claro aqui, não está claro nos dedos no código. E para tornar claro, eu posso esboçar um diagrama em qualquer formato, em qualquer papel, até num guardanapo. Agora, quando ele fica claro, eu posso baixar a cabeça e programar, e ficar 2, 3 dias programando, porque daí eu sei que agora é braçal. Né? Mas enquanto as variações, a complexidade, as possibilidades de problema não estão totalmente claras, se eu parar para programar, eu sei que eu vou ter que ou jogar aquilo ali fora ou refazer, é perda de tempo. Né? Você tem que fazer aquela abstração reflexiva de que o porquê que eu estou pensando isso. Né? O que me leva a pensar neste problema aqui e nessa solução. Né? Essa é a parte mais difícil. O programar é fácil quando você tem isso bem feito. Quando você não tem isso bem feito, programar é um nó. Né? Mas quando você tem a visão do problema toda na cabeça, né? Ou rascunhada, ou desenhada, esquematizada, o problema, não o código, né? Você programa fácil. Pensar não é perda de tempo, né, Cris? Não, nunca foi. Mas não é claro isso para todos, né? Exatamente. A maior parte do tempo você perde tirando errinhos de linguagem. É o ponto e vírgula que ficou no lugar errado, o P que era minúsculo e foi maiúsculo, essas coisinhas assim. Quando tem erro de lógica, é muito pior. Mas o erro de lógica significa que você não conseguiu pensar certa solução. Né? Erro de sintaxe, escreveu errado. Escreve certo, vai. Erro de lógica é o pior erro que tem, que significa que você não tinha clareza do problema quando começou a fazer. Você estava torcendo para descobrir a clareza durante a execução. E esse é o pior erro, porque às vezes você leva dias em cima disso aí. Né? E leva dias por quê? Porque você montou, logicamente, um código muito ruim, né? Na esperança de que fosse dar a resposta que você queria, né? Como você não pensou bastante antes, né? Então aquela lógica é uma lógica capenga que te gera um resultado mais ou menos, capenga também. Tu entrou num caminho do labirinto que tu ficou trancado agora. Né? Então, quando você diz, olha, eu penso bastante antes de começar, você ganhou tempo, você não perdeu. Porque o tempo mesmo você perde tirando erros de lógica. É terrível. Às vezes você consegue pensar 80% do tempo e programar 20%. Mas eu acho que essa é a média mesmo, cara. Você não hoje, com as ferramentas que você tem hoje, você programa muito pouca linha. Sim, as abstrações, né? Mas você tem que saber o que você quer. Este que é o problema. E a sensação que eu tenho é que quando a gente se atira direto na programação, o tempo total para você chegar até a solução é muito maior. Mas não estamos falando de 10% a mais ou
né? Por exemplo, eu não dediquei o tempo suficiente para pensar, comecei a implementar, não é 10 ou 20, 30% a mais de tempo que tu vai gastar no total. Às vezes é o triplo, às vezes é 5 vezes mais tempo. Né? Porque você programou em Clipper. Fazer tela é um negócio complicado em Clipper. Não, desenhava a tela no código. Aí, exatamente, né? Aí depois pintou um gerador de tela, né? Que tinha para Clipper. Beleza, você já mas ele gerava uma tela cheia de porcaria dentro. Aí você pegava aquele código, tirava, quando interessava, ficava uma tela enxutinha e depois você utilizava. Né? Era assim, cara. Né? Hoje, né, se você não conhece bem essas ferramentas, você perde muito tempo de erro de lógica, que é um erro ruim de tirar, que às vezes vale mais a pena você jogar tudo fora e começar de novo. Sim, quando a lógica está muito torta, não tem muita salvação. Não tem salvação, cara. Joga no lixo. A melhor coisa que você faz. Mas eu não fico pena, não, eu só vou jogar no lixo. Joga no lixo que vai dar certo. Não fica apegado no código quando ele não é bom, né? Não. Mas eu quero que você explique isso aqui, ó. Esse desenho aqui, que hoje poderia ser muito bem utilizado. Não vamos encerrar o podcast sem falar desse desenho. Então, Crespo, vou tocar agora no assunto de modelagem, né? Eu lembro que eu usei muito o ML no início dos anos 2000, final dos anos 90, a gente estudava muito, nossa, e tinha-se a sensação de que o ML era a linguagem de fato definitiva, né, para modelagem de software orientado a objetos. Então se criou muitos modelos, né? Modelo de classe, sequência, casos de uso que a gente falou antes, né? Que são todos esses modelos que a gente usava para modelagem. E eu lembro até que tinha um negócio chamado MDA, que era Model Driven Architecture, que era a ideia de gerar a aplicação a partir dos modelos, que era um negócio bem sofisticado, né? Os caras, acho que até o Bush, né? Que é um dos caras da UML, estava por trás disso aí. Só que nunca chegaram, né, de fato, a uma coisa comercial, né, que pudesse ser usada, né, porque gerar aplicação a partir do modelo, o modelo tem que ser muito complexo, né, muito sofisticado. E eu lembro também que há uns 10, 15 anos atrás se falava muito no Brasil de processos formais de software. CMMI, MPSBR, um pouco mais para trás tinha o RUP. E esses processos ficaram com a fama de ser processos pesadões, né? Ou seja, que tornavam as empresas mais pesadas. Trabalhava a parte mais de qualidade de software, né? Para você prever a parte de repetição do processo, né? O grau de maturidade da empresa, né? Ou seja, tu tinha que ter processos bem definidos, né? Para várias etapas. E replicáveis, né? Replicáveis e documentáveis. E esses processos, eles hoje se fala muito pouco. Sim, né? Teve uma época que as empresas pagavam rios de dinheiro para ter a tal certificação, na esperança que aquilo fosse um diferencial no mercado. Né? E hoje, depois que vieram as metodologias ágeis, né? Como o caso do XP, do Scrum, praticamente isso enterrou, né, os processos pesados e formais de software. Eu lembro que o RUP, eu estudei os três, né? Eu lembro que o RUP eu gostava porque ele era um framework de processo, então tu podia estudar ele todo e adaptar ele. Mas a maioria das pessoas não entendiam assim, achavam que você tem que aplicar o modelo inteiro ou nada, né? Então eles ficaram com essa fama pesada. Será que foram as metodologias ágeis que mataram definitivamente esses processos pesados, né, de software? Né? O que tu acha disso? Cara, eu acho que as metodologias ágeis, né, vieram para que você conseguisse, digamos assim, aplicar o modelo, né, de uma forma que você aplicasse todo o modelo utilizando a ideia da prototipação. Né? Então você tinha como se fosse uma espiral incremental, né, onde você passava por todas as fases e gerava um produtinho que era um protótipo, né? E cada vez você ia especializando mais esse protótipo ou os protótipos, de tal forma que chegava a um ponto em que todo mundo dizia assim, olha, o protótipo está ok, não tem mais nada o que fazer aqui, então, para o lado e continuava fazendo do outro, até que você tinha lá um conjunto de protótipos, né, que acabou virando subprodutos daquele produto geral, você juntava esse negócio e você tinha o produto todo feito, né? Mas mesmo assim, né, veja que, de alguma forma, você tem que documentar isso, né? Porque não tem coisa pior do que você ter lá todo um projeto, né, um protótipo feito que você não sabe o histórico deste protótipo. Né? Ou seja, você não consegue estabelecer essa rastreabilidade
das coisas que foram acontecendo neste meio, né? Porque você não desenvolve só desenvolvendo, você modela, você especifica e você desenvolve. Então são 3 coisas, né? Ou seja, a modelagem por si só gera uma documentação, a especificação gera outra e o desenvolvimento gera uma documentação que é o próprio programa, né? E a pergunta é, você tem 3 coisas ao mesmo tempo para resolver aquele problema e o que acontece quando você muda uma? Deveria refletir nas demais, né? E aí que entrou esse negócio aqui. O Crespo conseguiu puxar aí o meu trabalho de conclusão, né? Uma dissertação de mestrado. Que 13 anos atrás e tu ainda acha bacana, né, esse trabalho. Vamos explicar então um pouquinho. Tá aí, ó. Eu não lembrava mais desse trabalho, né? Eu tive que lembrar de ontem para hoje, né? Porque assim, todo mundo disse que uma imagem fala por 1000 palavras. Desde que você consiga entender bem o problema para representar essas 1000 palavras aqui. Ou seja, a dissertação toda do Pablo está nessa figura aqui. Eu lembro que nos anos lá, no passado, se tentava, falei do MDA, né? O pessoal achava que podia criar sistemas inteiros a partir da modelagem, né? A modelagem na OML tinha os formatos dos arquivos era XML, né? Aqui, ó. Então, se você criava, por exemplo, um diagrama de classes, um diagrama de use case, sequência, enfim, você tinha arquivos XML que você podia fazer um parser e entender aquela semântica da estrutura. Então, aqui eu tenho uma classe, ela tem uma associação com outra classe. Eu tenho um ator, ele executa um caso de uso. Eu tenho uma classe que tem um fluxo, né, com outra classe. Então, a gente tinha um repositório de modelo, né, que eram os XMI, que eram os XML salvos em ferramentas de modelagem, como é o caso do Astat na época, né? O Argo também fazia isso. O Argo ML também, né? O Astat tinha a versão community muito boa. E do outro lado, né, a gente também tinha, claro, aqui na camada mais de baixo, o código-fonte. E aí a gente tinha um Git, né, para percorrer. Então, o que na época foi feito? Um parser do XML do modelo e os parser do código-fonte. Para entender, bom, aqui eu tenho uma classe que depende de outra classe porque ela está instanciando um objeto da outra classe, ela está chamando um método. Então, esse método depende daquele outro método. Então, o que os programadores fazem durante o trabalho? Mexem em muitas coisas. Mexe em método. Porque às vezes o programador mexe só aqui e não mexe aqui. Esse é o problema, né? Geralmente a mudança acontece aqui. Né? Na horizontal. Acontece aqui, exatamente, né? E aí você tem diversos tipos de agentes de software monitorando isso aqui. De tal forma que quando você mexeu aqui, o agente percebeu, né? Fez a comparação daqui com a parte de cima, né? E ele diz, olha, tem uma inconsistência aí. Eu lembro que a gente tinha a tal da rastreabilidade horizontal e a vertical, né? Ou seja, dentro da mesma camada e entre camadas diferentes. Então, os agentes de software que eram feitos em PHP, eles monitoravam todo esse ambiente e registravam isso aí e disparavam notificações para que alguém da equipe pudesse resolver. Não, isso está ok, isso já foi resolvido, e gerava métricas em cima disso. Então, a gente tinha um dashboard. A gente metrificava. Nessa época, já se falava em dashboard. Sim. Nessa com época. Métricas de engenharia de software. Exatamente. E calculando o impacto da alteração das mudanças aqui dentro. Gente, isso aqui até hoje é assunto quente. Essa é a verdade. E os agentes usavam Prolog para calcular, porque aí o paradigma lógica era a melhor ferramenta para calcular esse impacto, né? Para dar algumas, porque senão fazer via recursão ia dar um trabalho bem grande. Então o paradigma lógico resolvia. Então a gente alimentava um ambiente com métricas de impacto, né? Daqui a pouco alguém mexeu no código, bom, tem um impacto em outro método lá, que tu prestou atenção nisso, tu atualizou a documentação, né? Porque uma coisa que eu estava falando antes, que tem off, né? Não foi durante a gravação, que um dos motivos, muitas vezes, das pessoas não manterem a documentação atualizada, né? A modelagem visual, é porque dá trabalho. Porque não existe uma automação para manter ela automatizada, né? E tudo que dá trabalho, as pessoas fogem com o tempo, né? E aqui o interessante é que, para um gerente de projetos, isso aqui é uma ferramenta vale ouro, né? Porque a qualquer momento você olhava e dizia assim, peraí, né? Como é que você altera aqui e ninguém alterou aqui na parte de cima do modelo? Né? Então isso gerava essa corresponsabilidade, né, entre todos os atores envolvidos do projeto. Né? Poderia ter se tornado um produto, né? Deveria ter se tornado um produto. Olha, tomando uma mijada do orientador 13 anos depois. Deveria ter virado patente esse negócio aí.
ter ganhado dinheiro com isso aí. Né? Eu ainda acho que se fizesse hoje, ainda dava uma grana. Depois ainda teria gente interessada nisso aí. Pô, poderia ter sido trabalho de doutorado e não foi. Não. Queimamos uma ideia. Mas valeu. Nunca se sabe, cara. Não tem ideia de fazer doutorado? Tinha, né? Mas é um assunto assim que hoje é top de linha esse assunto, né? Porque esse é um problema que existe sempre, desde que inventaram a programação, o desenvolvimento, a gestão das mudanças. Exatamente. Quase todas as catástrofes, né, os problemas que envolvem software é por causa da gestão da mudança mal feita. Isso eu lembro que a gente estudava. E geralmente são erros pequenos. Né? É do tipo a variável que estourou. Não, foguete da NASA explodindo por causa de ponto flutuante. Exatamente, não foi um grande problema, foi uma titiquinha. Né? E se eu não me engano, no caso do foguete lá, foi o Ariane 5, né? Tu se baseia num software anterior, de uma geração anterior, e não faz os ajustes necessários. Né? Trocou o hardware, trocou o equipamento, mas você não faz os ajustes necessários para adequação. Né? Se tivesse isso aqui, não tinha estourado o raio do foguete, porque ia mostrar que, né, que mexeu aqui, mas não mexeu ali, não mexeu lá. Sim, se fala pouco em rastreabilidade desse tipo hoje, né? Mas essa rastreabilidade, se a gente parar para pensar, ela colabora até no sentido de que, bom, hoje os testes pegam muitos furos, Sim, mas isso aqui, a rastreabilidade, ela antecipa problemas. Né? Eu mexi aqui no código, vai estourar não sei onde, a rastreabilidade ela já te diz isso. Porque, Pablo, não tem coisa pior do que você ter um código e não ter uma documentação de modelo que não acompanha aquilo ali. É terrível. Porque quando você tem um problema, a primeira coisa que você vai é no modelo. Depois você chega no código. Dá um conforto mental ter um desenho para se apoiar. Né? Toda a vida. Do que entrar, abrir 300 classes com 524 de cada um. Isso aqui é engenharia de software. Isso aqui tem conceito de engenharia de software. Só programar não tem. Mas aqui, isso aqui tem. Sim. Que é quando a gente queria que a engenharia de software se aproximasse das outras engenharias. Exatamente. Na questão do projeto. Do formalismo, né? Entendeu? E quando a gente diz formalismo, não quer dizer, não necessariamente ele tem que estar no detalhe do detalhe, né? Ele pode ser um pouco mais abstrato que Sim, né? Não deve usar linguagens formais, né? Como VDM, Z, aquela coisa toda, né? Mas você começar a perceber, né, que existem agentes que estão preocupados, né, em rastrear o que está sendo feito ali dentro, né? Porque a gente não tem condições disso, mesmo você desenvolvendo. Né? Mas quando você tem lá um conjunto de agentes que fica constantemente preocupado com isso... Ou entender também que a linguagem de programação na qual nós escrevemos códigos não é a única linguagem que você precisa usar para representar problemas. Né? Existem linguagens visuais, uma camada de abstração um pouco mais simplificada, que vão te ajudar muito a clarear as ideias, né, quando você precisar. No caso ali, a gente tentou usar o máximo que dava, né? Diagramas de diferentes tipos, conversando com o código-fonte, e a gente conseguiu. Não, inclusive, isso foi testado na prática. Foi. Não. Respondeu a perguntas reais, né? A gente botou um projeto. Ou seja, isso aqui não foi um mero modelo, um desenho, não. Esse desenho, na prática, foi utilizado em um problema real. Sim. Né? A gente não vai dizer onde, mas foi no problema real que tivemos excelente avaliação. Deu certo. Né? Não foi só um desenho bonito. Moral da história, perdemos a inovação, perdemos o produto e perdemos a patente, mas... casos ruins precisam ser relatados também, né? Não case ruins, foi um case muito bom que a gente não vislumbrou, né? Apesar de ser uma inovação na época forte, a gente não vislumbrou o potencial disruptivo comercialmente. Mas enfim, assim como a maioria dos trabalhos... muitos da academia. Né? Mas é assim que a vida acontece. É a vida. Ainda bem que a gente pode rever essa coisa. Isso dá um alívio no coração. Então, falando da passionalidade da TI, né, um pouquinho. Quando eu estava na faculdade, a gente era muito passional em relação à tecnologia. Por exemplo, eu defendia a minha linguagem, meu colega defendia a dele, né? O cara do Java defendia do Java, o cara do PHP,
Python ainda naquela época não tinha esse campo, mas enfim, era uma guerra. E quando a gente ia para os eventos, tinha outro tipo de guerra que era a guerra dos desktops, né? Tinha um cara que era fã do Linux, daí era GNOME, KDE, era tudo muito passional e a gente até discutia para defender, né? Acho que isso já foi bastante superado hoje em dia, né? As pessoas já não são mais tão passionais a ponto de dar a vida para uma tecnologia. Né? Paulo, isso aconteceu porque a gente tinha muito pouca opção. Então você era o guerreiro do PHP. Né? Hoje você tem linguagem de A a Z, cara. Essa que é a verdade. Então você gosta de 2, 3 linguagens e você não briga por nenhuma, na verdade. Né? Essa parte de desktop também é Linux, é Windows, é macOS. Está tudo na web, né? O sistema operacional roda dentro do browser, né? cara. O sistema operacional virou uma caixa preta que você não quer nem saber como é que funciona. Tudo roda no browser. Então, esse é um assunto que já não tem mais discussão, sabe, né? O que discute roda no browser ou não roda no browser? Essa que é a discussão, né? Se não roda no browser, você está ferrado, porque você não tem aquela prospecção. Se roda no browser, beleza, as pessoas vão te ver. Então, esse é um assunto que a guerra era grande há muito tempo atrás, mas hoje já não é mais pauta de discussão isso aí. O que acontece, não é mais pauta e não é tão fervoroso, né, quanto era, né? O que acontece hoje é que às vezes alguns desenvolvedores são tão especialistas e só sabem resolver um problema bem específico que aí eles passam a defender aquela tecnologia porque eles só sabem apertar parafuso com aquela ferramenta. Sim, né? É justamente isso, né? Ou seja, quanto mais especialista você é na reboque da parafuseta, mais dependente de algumas coisas você é. Eu só programo hardware do tipo Arduino ou hardware do tipo X, mas tem que ter aquela linguagem ali. Fora disso, eu não sei fazer. Né? Então, eu acho que só nesse ponto é que você consegue fazer esse tipo de discussão. Né? Mas hoje, por exemplo, eu sei que já tem Python rodando dentro do Arduino. Daqui a pouco deve ter PHP rodando dentro do Arduino também. Então, deixa de ser um privilégio do C, por exemplo. Né? Mas eu acho que a grande discussão hoje é justamente das IAs que geram código. Eu acho que esse é o grande desafio hoje e que tira o sono de muito programador. Porque muito programador acha que vai se tornar inútil daqui a um tempo, né? Ou irrelevante, porque tem algo que vai substituir ele, né? Acho que esse é o grande temor da maioria dos desenvolvedores, né? Cara, né? Porque as empresas não vão contratar mais programadores, vão contratar... Tu lembra o tempo em que o pessoal gerava código a partir de classes de UML? Uhum. Eles geravam um pré-código, né? Fiz isso. Sabe, gerava aquele pré-código. Ferramenta que gera a partir do banco. E aí você ia enchendo, né? Mas hoje, cara, essas ferramentas de hoje geram o código inteiro, cara. Sem dó nem piedade. E ainda por cima vai lá e te explica o porquê que fez aquilo. O que é pior. Qual o tipo de programador que tu vê as IAs substituindo no médio prazo? Aquele programador preguiçoso, né? Aquilo, né? Porque assim, né? Essas IAs precisam que você pergunte o código para elas, né? Então, o perguntar significa que você tem que dizer, fazer um código que blá, 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 blá. Beleza, né? Quanto mais específico você for, melhor vai ser o código. Quanto mais rasteiro que você for, mais rasteiro vai ser o código. E aí a gente está entrando em que área? Da abstração, do pensamento. Né? Então, se você conhece bem o problema, você consegue fazer uma especificação muito boa e muito completa, vai ganhar um código bacana. Se você não conhece muito bem, você vai fazer uma especificação mais ou menos e vai receber aquele código mais ou menos. Né? Então, né, a gente agora está invertendo a coisa. Né? Eu não estou mais preocupado com o código, estou preocupado em saber em como solicitar a máquina para fazer o código para mim. Que é o nosso assunto de antes, o pensar antes de fazer. Se eu não sei pensar antes de fazer, eu também não sei pensar para perguntar, e se eu não souber perguntar, não vou ter boas respostas. Né? Então, hoje nós estamos nesse dilema, né? Como é que eu penso, como é que eu consigo perguntar para extrair um bom código dessa máquina, né? Desses, digamos, chat GPTs da vida aí. Porque a verdade ele programa bem? Programa. Ele vai te fazer um programa com esse sintaxe? Não vai. Né? Porque ele faz toda uma consulta num monte de GitHubs da vida e ele encontra os padrões que você quer
gera um fonte muito bom, com documentação interna e tudo, né? Mas você tem que ser o quê? Você tem que ser um conhecedor do problema para perguntar. Do domínio do problema. Do domínio do problema para fazer a pergunta A certa. técnica ele vai saber. O domínio do problema. Ele vai saber, né? Ele geralmente usa uma técnica boa para fazer as coisas. Ele utiliza bastante funções, coisa do gênero, né? Ele não te dá aquela main gigantesca. Não, ele te dá, né, tudo em bloquinho, beleza, né? Mas, de novo, né, se você não souber pedir, ele te dá um código porcaria também, né? E aí a gente acaba entrando naquele negócio do analista, né, de sistemas. Ou seja, né, você acaba deixando a programação um pouco de lado, né, tira o foco da programação, joga o foco para o problema, se aprofunda no problema. Quando o problema está solidificado em termos de entendimento, aí você faz a pergunta e ganha o código, né? Antes, você entendia o problema, solidificava o problema, especificava, dava para o programador te dava o código. Hoje esse programador está automatizado, praticamente, né? Mas esse programador não vai te perguntar, não vai dizer assim, olha, não entendi aquilo que está escrito. Ele executa, entendeu? Quando eu comecei meus primeiros cursos de informática em 92, meu professor na época, o Mourek, até convidar ele para um papo uma hora, a gente perguntava para ele, mas a microinformática ela está num crescimento tão grande que ela pode um dia substituir todos os empregos, né? E ele sempre defendia a ideia de que os empregos mais rasos, talvez sim, né? Mas aqueles que dependessem mais e mais de intelecto, talvez esses estivessem mais tempo a salvo. No teu tempo tinha a profissão de digitador, não existe mais. Muita coisa em papel circulava no nosso tempo. Exatamente, né? Não circula mais. Eu me lembro, a gente contratava digitadores, operadores de máquina. A gente contratava isso. Não tem mais isso aí, cara. Acabou, faz muito tempo, né? As primeiras a serem substituídas são as mais rasas, mais repetitivas, geralmente trabalhos mais chatos, né? Não quer dizer que os logo acima não estão imunes, mas estão imunes por mais tempo, talvez, né? Porque assim, né? A máquina, essas IAs, elas fazem as tarefas repetitivas, né? Elas fazem as tarefas chatas, mas alguém tem que saber pedir para ela fazer. Ela não chega lá por, li a mente do Pablo, vou fazer esse software aqui. Pablo tem que chegar lá e preciso disso, assim, assado, ponto. Tá? Aí ela vai lá e fazer. Aí você vai testar assim, não, faltou pedir aquilo ali. Você faz toda a enunciado de novo, acrescenta aquilo que você esqueceu, ele gera outro código um pouquinho melhorado. E assim vai. Até o dia que tivéssemos a verdadeira inteligência artificial, né? Daí sim. Mas isso não vai acontecer, isso eu não acredito. Isso não acredito. Não. Porque enquanto precisar de gente, não vai rolar esse treco aí. E se caso acontecesse uma merda, a gente desliga a energia elétrica do planeta e volta a viver como nos primórdios. A gente chama o Schwarzenegger. Mas assim, eu acho que tem tanta coisa ainda para fazer, né? Porque hoje eu trabalho com a parte de inclusão, né? Então, por exemplo, né, qualquer software, eu estou preocupado em saber se o cego está podendo utilizar, se o surdo está podendo utilizar, se a pessoa com TDAH está podendo, se o autista está podendo utilizar, né? Porque hoje você faz o software e você faz o software para você, né? Você não está preocupado com todo mundo que vai utilizar. E a verdade é que você deveria fazer um software para todos, independente do problema que tem, né? Por exemplo, né, você vai no terminal bancário, ele tem uma certa altura, né? A tela tem uma certa altura e a tela está assim, a tela não está assim, a tela está assim. Imagina uma criança cadeirante, um cara cadeirante baixinho, como é que ele vai subir para ler a informação que está na tela? Não foi projetado para um cara que está de cadeira de rodas. Olha só. Ou seja, tem muita coisa para ser feita ainda. Em termos de acessibilidade, um monte de coisa, cara. A maioria dos softwares não são adequados para esse público. Cara, e 1/3 da população tem algum problema. É todo um público para o qual não se está tendo a atenção necessária. Exatamente, né? Parecem invisíveis, né? São pessoas que são invisíveis para a gente. E isso a gente está que é falando desenvolvedor... pesquisador, então tu não está tirando essa informação de qualquer lugar. Não. Né? E no meu programa eu tenho alunos que são cegos, surdos, com TDAH e autistas, por exemplo. Né? Mas são pessoas inteligentes, estão fazendo doutorado. Entendeu? Né? Mas assim,
elas comiam dobrado para preencher determinados tipos de formulários, o que não deveria acontecer, Pablo. Né? Porque, pensa bem, né? Há quanto tempo a gente vai melhorando toda a parte gráfica da computação? Há muitos anos. Os primeiros monitores era só escrito, né? Era 80 colunas por 24 linhas, era isso que tinha. E aquela coisinha verde. Hoje você tem interface Era mais amigável para esse Hoje você tem interface gráfica que dão esses desenhos maravilhosos, né? Mas o cara que é cego não enxerga, cara, isso aqui. E a interface não tem os controles... Né? Hoje você tem software que faz leitura de tela. Beleza. Mas você tem tanto penduricalho no HTML que o software não consegue ler direito. Exatamente. Né? O HTML ele tem tags específicas, né? Isso, são né? os tags área, se eu não me engano. Isso. Né? E a própria estrutura do documento. Aí o que acontece? Você põe uma imagem lá, beleza. Aí o leitor diz, imagem. O cego nem sabe. Agora, você podia, embaixo da imagem, botar uma tag Alt e explicar aquela imagem ali. Aí o leitor vai explicar direitinho e o cara vai entender. Uhum. Né? Da mesma forma, o surdo, né, ele tem dificuldade de leitura. Você podia ter lá um negócio em Libras, por exemplo. Enfim, existem formas de fazer. O problema justamente, né, que eu percebo e falo com meus alunos é a falta de empatia de quem desenvolve para com quem vai usar. Essa é a raiz do problema. Sabe, porque assim, né? Desenvolvi, beleza. Quem vai usar não me interessa. Interessa sim, cara. Claro que interessa. Né? Porque são teus clientes. Isso que tu falou é bem importante, né? Interfaces com penduricalho. Às vezes, menos é mais. Né? Às vezes, fazer uma interface mais clean, ou em vez de colocar 300 mil campos na tela, criar áreas diferentes, formulários diferentes, etapas diferentes. Porque pensa bem, Pablo, né? A forma de comunicação de quem criou para com quem usa é a interface. É essa, não tem outra. Né? Então, quanto mais complicada, mais zonada for, mais difícil é eu entender o que você quis dizer daquela tela ali. Uhum. Né? Vamos dar um exemplo prático. Né? Software do governo. Você já procurou entrar em software do governo? É necessário às vezes, né? Cara, mas não é difícil, né? É difícil. Portal da transparência. Entra lá no portal da transparência. Cara, você não consegue entender sequer o que está escrito. Porque eles não se dão o trabalho de botar num português entendível. Não, e alguns procedimentos que tem que fazer, né? Por exemplo, registrar alguma coisa, você tem que entrar num sistema para fazer uma parte do processo e depois em outro sistema fazer outra parte. E você às vezes tem que ler um manual em PDF para saber o passo a passo. Cara. Né? Entendeu? Não é muito intuitivo. Então assim, eu acho que a linguagem com que você expressa no software, nos menus, por exemplo, né, deveriam ser extremamente acessíveis a todo mundo. Né? Mas ninguém está preocupado com isso. Ou poucos estão. Ainda hoje, em 2024. E esse é um assunto que demonstra 30 anos, cara, 20 e poucos anos atrás. Né? E não é por falta de tecnologia, nem de conhecimento. Não, é falta de empatia mesmo de quem programa para com o próximo. O próprio W3C já definiu padrões, né, para isso. Exatamente. É um aspecto da engenharia de software que é relegado. Né? A gente tem aspecto de segurança, de arquitetura, a usabilidade e acessibilidade deveria estar presente sempre que possível. Eu brinco que se um engenheiro de software construísse um prédio, ele era desmontado na primeira batida de uma porta, né, cara? Bate a porta, implodiu o prédio. Mas é verdade, cara. Né? Não é não? Né? Eu vejo muito pouca responsabilidade por quem desenvolve. Imagina só, você está numa empresa, aí você faz um pagamento, sei lá, você comete uma gafe lá, caiu a ponte. Beleza. A justiça vem em torno de quem? Do arquiteto e do engenheiro. Vão responder processo. Você rodou a folha de pagamento errada, deu aumento para 20% da empresa. Aí daquele negócio, o cara gasta a conta, você roda outra folha e tira 25% do cada mês que vem. Aconteceu o que com você? Nada. Nada. Incomodou 300 pessoas. Nada. Uma vez, cara, onde eu trabalhava antes, que não vou dizer o nome, né, eles duplicaram o pagamento. Cara, teve professor que pegou aquele negócio, foi no banco e tirou todo o dinheiro. Tirou, cara. No dia seguinte, estava lá a mensagem da reitoria, olha, precisamos daquele dinheiro de volta, porque foi não sei o quê, foi um engano. Teve gente que não devolveu, cara. Isso, olha, era meu, tá aqui na minha conta, já gastei. Né? Entendeu? Então,
assim, eu acho que ainda falta para o desenvolvedor, né, para o engenheiro de software, aquela responsabilidade civil pelo que ele faz, né? Porque você erra muito, cara, né? Mas você não é muito, assim, você não é muito cobrado de uma forma mais rígida pelo erro que você comete, diferente do médico, do advogado, do analista, enfim. Concordo. E algumas partes eu preciso ponderar, porque quando eu era aluno de graduação e mestrado, eu sempre tive uma visão muito romântica de que a engenharia civil e a construção civil era top das galáxias, né? E a gente, como engenheiro de software, era uns bosta. Até que eu construí uma casa e tive muito problema com as pessoas dessa área, no qual eu percebi que eram bem amadoras, principalmente quem executa os trabalhos, né? Até os engenheiros e arquitetos não, são bem profissionais, bem distintos, mas com a execução a gente teve bastante dor de cabeça. Ou seja, não é uma área assim tão romântica entre o que foi planejado e o que foi executado. Nem sempre o que é executado como deveria, né? Quanto eu achei que era. Isso tirou um pouquinho do peso das minhas costas, né? Como da área de software. Eu pensei, não, a nossa área ela tem coisas ruins, mas tem coisas boas também, né? Nem sempre dá para comparar facilmente uma área com a outra também, né? Mas eu entendo que essa questão do se sentir responsável é importante. Quem cria algo, quem constrói algo, quem constrói uma casa deveria se sentir responsável por ela. Eu vou construir da melhor forma para que ela nunca caia. Eu vou construir um software, eu tenho que fazer ele seguro para que ele não seja invadido. A pessoa tem que se sentir responsável. Isso é fundamental. Nem todo mundo tem esse né? Porque assim, né? Senha, né? Cara, hoje para quebrar senha é fácil. Né? No software que você faz, você deveria exigir um tipo de senha que fosse difícil de quebrar. É um chato pro cara? Claro que é chato. E fatores adicionais de autenticação, né? Mas é necessário, né? Porque depois que você está lá na boca do povo, ninguém quer. Né? Ah, foi o Pablo que fez o software, olha só, não fez negócio seguro, estou eu lá na boca do povo. Não, cara. Né? Eu sempre digo para meus alunos, olha, gente, né? Você tem que impedir que o usuário erre. Dá um certo trabalhinho, né? Consiste o dado, né? Não deixa de digitar errado. Claro que se ele quiser, ele vai arrumar uma forma de errar, né? Mas não deixa de errar por acidente, digamos assim. Né? Senha é uma delas. Né? Faz 2 etapas, né? Ou seja, dificulta um pouco mais a vida do cara que vai tentar quebrar. Então a vida do desenvolvedor ela não corre o risco no curto prazo, na tua opinião. O bom desenvolvedor, o bom desenvolvedor se atualiza. Né? Cada vez tem mais mercado aberto. Essa é a verdade, né? Porque existem muitos problemas para serem resolvidos ainda, né? Sim. Né? Eu acho que os problemas mais interessantes estão a partir de agora. Né? O feijão com arroz já fizeram. Já foi resolvido. Agora sobrou os mais interessantes, os mais complexos, os mais difíceis, né? Então, o desenvolvedor hoje ele tem assim uma ampla procura, né? Existe uma carência mundial muito grande em pessoas da TI que saibam desenvolver de verdade. Né? Não é o curioso, é o de verdade. Né? O cara que é curioso, que fez o cursinho de 20 horas, esse aí vai perder para o ChatGPT. Né? Mas o cara que conhece a fundo e tem estudo... Não é o sênior de 6 meses. E tem formação, esse cara aí tem todo uma O que é um desenvolvedor sênior para ti, Crespo? Você é um desenvolvedor sênior. O desenvolvedor sênior ele tem um tempo, sim, tem uma eu acho que é uma relação de tempo com complexidade de projetos, né? Porque às vezes você pode ter um cara que sempre fez aqueles DAO, né, cara? Só isso aí. Agora você tem cara que CRUD, só CRUD, né? Só fez CRUD, né? Agora você tem cara que começou com CRUD e de repente foi metendo a mão em sistema complexo. Então, chega um ponto que esse cara não sempre em estar desenvolvendo. Né? Ou seja, ele tem a experiência de como fazer, né? Ele tem a experiência da linguagem ou das linguagens e ele tem o conhecimento, né, de como enxergar um problema complexo e saber como atacar o problema complexo. Então, esse para mim é um desenvolvedor sênior.
problema complexo é a palavra-chave aqui, né? Ou seja, não é só fazer telinha numa determinada tecnologia, né? Isso é bobagem. Complexidade Isso aí envolve... você tem gerador que faz. Complexidade muitas vezes envolve integrações. Exatamente. Envolve uma lógica de negócio que tu precisa pensar mais no domínio do problema. Porque às vezes, Pablo, a gente está pensando em empresa pequena. Agora, imagina uma Ford, uma Volkswagen, né, uma Gol, uma companhia, uma Petrobras. Cara, são sistemas mega grandes, gigantes, né? Ou seja, o que você faz está impactando em diversos setores, né? Então, assim, o software que você faz, por maior que você o considere, é uma coisinha frente a toda aquela instituição. Mas é aquela coisinha que às vezes para a instituição, entendeu? A gente chegou em outro ponto agora que é o impacto, né? Se eu fizer alguma coisa, vamos chamar assim, errada, eu posso causar um impacto muito grande. A senioridade tem a ver com essa responsabilidade, né? De saber que mexer numa vírgula, que não exatamente numa vírgula, né? Mas pode parar muita coisa em função dessa mudança. Por exemplo, o último foi hoje do Elon Musk que explodiu. Cara, em algum lugar tinha um problema aquele projeto ali. Algum lugar tinha um problema, né? Quanto é que custou o problema? Bilhões de dólares. Né? Algum sênior achou o parafuso que não estava bem apertado. Sabe? Né? Então alguém vai descobrir isso aí, né? Mas foi um problema de projeto, né? Provavelmente o problema é pequeno. Então, a senioridade, ela não é um conhecimento estrito, né? É um conhecimento horizontal, envolve integrações, envolve responsabilidades. Isso é ser sênior. Isso é ser sênior. E esse profissional, por essa horizontalidade desse conhecimento, ele ainda vai ser necessário um bom tempo. Acho que sempre, cara, sempre. E todo mundo pode ser sênior se quiser. Exatamente. Né? Desde que se desafie a sair do estrito e abraçar problemas de natureza diferentes. Né? Larga o café com leite, né? Sai do feijão com arroz, né? Procura outros desafios, né? Assim, quando você está sentado na cadeira há muito tempo, está na hora de levantar e achar outra cadeira para sentar. Né? Porque o mundo está assim querendo gente para trabalhar, gente boa. Né? E países que pagam melhor do que a gente. Então, se souber inglês, melhor ainda. Tira a preguiça do corpo. Boa. Mas é isso, filho. É isso. Eu acho que foi a melhor forma possível da gente encerrar a conversa hoje, né? Depois de 13 anos reencontrando essa lenda. Esse cara que para mim é o meu mestre, um tutor, um guia, né? Que guiou minha carreira, ensinamentos que sem isso não conseguiria ter criado ferramentas que hoje muitas pessoas usam. Então fica um agradecimento não só meu, mas de muita gente que está... Né? É um prazer poder encontrar o Pablo de novo, né? Assim, sempre tenho ele na mais alta consideração, tanto que adoro os desenhos, o trabalho dele, né? E dei sorte muito grande de mandar uma mensagem para ele, estou aqui em Porto Alegre, nos encontramos hoje aí. Vem para cá. Né? Espero que essa seja uma série de algumas conversas que a gente faça por aí. Tomara, né? assim seja. Que não seja de 13 em 13 anos. Né? Não vai mais ser. Bom, valeu, gente, pessoal. Um abraço.